Boa noite, pessoal. Vamos começar? Estamos hoje começando o nosso quarto encontro do módulo 1, da oficina. Gostaria de ressaltar que essa é uma parceria do Instituto Amigos da Reserva da Biosfera do Cerrado e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. E hoje nós estamos aqui quase no finalzinho dessa nossa primeira oficina, de Libras, principalmente relacionada à língua de sinais. E hoje a gente vai ter um pouquinho mais de prática. Hoje a gente vai trabalhar mais um pouquinho alguns sinais. E no final, vamos lembrar os nossos acordos aqui de ontem. Nós teremos momentos mais no final de interação, tá? Inicialmente, para tirar dúvida em relação ao que nós trabalharmos aqui. Então, nós teremos alguns sinais que nós vamos aprender. Nesses intervalos dos sinais, a gente chama algumas pessoas para tirar dúvidas sobre esse tema, tá? Sobre o tema que nós trabalharmos. Lembrando que nós temos o nosso intérprete, o Daniel, que está aqui com a gente todas as noites e que, em alguns momentos, ele vai sair da tela porque é necessário um intervalo, tá? Mas não se preocupem que a gente segue. Ele faz um intervalo e depois retorna. Estamos combinados? Vamos deixar a interação mais para o final. E no intervalo ali, dentro de um conteúdo ou outro, a gente faz essa interação rapidinha para tirar dúvida ali sobre o que a gente está falando. E no final eu vou dar a palavra para vocês para tirar dúvidas em relação ao que a gente já trabalhou, outras curiosidades, certo? Mais alguns mitos, se alguém tiver ouvido alguma coisa que não sabe se está certo, se está errado, a gente já aproveita e esclarece no final da aula de hoje, ok? Lembrando, a gente já trabalhou alguns sinais que a gente já viu. A gente já viu o alfabeto, a gente já viu sinais básicos ali de saudações, cumprimentos, e a gente viu como o surdo se apresenta. Hoje a gente vai entrar em outros sinais que a gente chama de sinais de contexto. O que são esses sinais de contexto? São sinais que nós vamos utilizar para, como que eu vou dizer, para essa interação diária e inicial, a gente precisa de mais alguns sinais. E esses sinais de contexto nós vamos aprender hoje. Porém, antes de entrar nos sinais de contexto, a gente vai lembrar os sinais que a gente já aprendeu, porque não adianta eu só chegar e trazer sinais novos se a gente já esqueceu o que aprendeu nos outros dias. Então, a gente vai passar aqui só uma vez os sinais que a gente aprendeu essa semana, para a gente poder entrar nos sinais de contexto e conseguir combinar esses sinais, ok? Os primeiros sinais que nós aprendemos foram sinais de cumprimentos e saudações. Claro, depois do alfabeto manual. Então, nós temos os sinais, o sinal que nós usamos no início da conversa, para oi e olá. Oi. Olá é a mesma coisa. Nós temos o bom, ou bem, ou boa, é o mesmo sinal. E aí temos bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, certo? Tudo bem? O tchau, que é padrão, é um gesto, é um sinal, é tudo junto. Por favor e com licença, Obrigada, de nada. Desculpa, pedir, ajudar, educação de ensino, que a gente também aprendeu, e até mais, até encontrar, ok? Depois desses sinais, a gente viu ontem como é que o surdo se apresenta. E aí, quando a gente está se conhecendo, a gente faz prazer, gostar, conhecer. Pergunta o nome. Qual é o seu nome? E aí, para afirmar, meu nome, e faz o alfabeto manual.
Oi, tudo bem? Tchau. Qual a sua idade? Ou seja, quantos anos você tem? Você sabe língua de sinais? Sabe Libras? Você é surdo ou ouvinte? Qual é o seu sinal? E meu sinal. Ok? Lembrando que a gente aprendeu ontem. E aí nós vamos hoje aprender outros sinais, como eu falei, que são sinais de contexto. Alguns desses sinais, assim como qualquer sinal na língua de sinais, podem ter variações. Então eu vou tentar apresentar as variações que existem, até porque nós temos aqui pessoas do Brasil todo, né? Então essas variações, elas podem existir, são comuns e a gente vai tentar abordar o máximo que a gente puder. Então vamos lá. O que seriam esses sinais de contexto? São sinais que vão preencher a nossa comunicação e que a gente usa no dia a dia. Sinais que são comumente usados no nosso dia a dia. Então, nós temos sinal de ainda. A mão, como se fosse o A, ainda. Agora, quando eu quero falar ainda não, a gente faz o ainda com a cabeça em negativo, certo? Aí eu pergunto, Daniel, você já jantou? Ainda não. Certo? Pronto. Então, ó, a mão, pronto. Na hora que ela se cruza, os dedos abrem. Pronto. Pode ser tanto com o dedo indicador, quanto com o dedo médio. Tem gente que faz com o dedo médio. Pronto. Ok? O sinal de pronto é diferente do sinal de acabar. Acabar é muito parecido com o jeito que a gente faz, né? Então é, ó, acabar. Né? Às vezes a gente não faz assim, não. Acaba, tá na hora, acaba, acaba. Então, acabar. Ok? Fim. As duas mãos em F, com a mão parece a do F, fim. Antigamente era feito F e M. Mas hoje a gente já usa só assim, fim. Tá? É uma evolução comum da língua, essa variação temporal também acontece na língua de sinais. Faltar. Quando a gente pensa no conceito de faltar, a gente tem possibilidades diferentes. A gente tem o sentido de não comparecer, ou seja, da pessoa não ir a algum lugar, faltar a aula, faltar a consulta, e aí a gente faz assim, uma mão fechada, a outra em Y, faltar. Agora, existe aquela situação de que a gente tem a sensação de que está faltando alguma coisa. Fez uma comida, está faltando sal. Combinou com uma galera, tá faltando uma pessoa, aí a gente faz esse aqui, uma mão estendida, a outra fechadinha, faltar. Certo? Então, duas possibilidades. Não comparecer, faltar, e o faltar ainda não está completo, né? Falta algo, falta. Beleza? Mas a gente tem algumas possibilidades também. Se eu falo, a pessoa terminou de beber água, e eu falo, você quer mais? Aí eu faço aqui, ó, mais, a mão em L, mais, que é o sinal também de repetir, certo? Então, se eu falo, repete, se eu tô pedindo para a pessoa repetir, eu quero que ela faça novamente, né? É mais uma vez, então, mais. Outro sinal que a gente tem é esse aqui, ó, mais. Esse mais é no sentido de comparação. Hoje tá mais frio que ontem. Então, vou pensar, frio, hoje, mais do que a gente usa esse sinal aqui, do que ontem.
Então, eu vou pensar nesse mais. Mais, então, mais quente, mais frio, mais feliz, mais alegre, né? Mais feliz. Então, é esse mais que a gente vai usar. E a gente tem o mais da matemática, a soma, né? Que a gente faz mais. Certo? Então, se eu quero fazer na matemática, eu vou fazer 4 mais 4. Eu vou fazer 4 mais 4. Soma, tem o resultado. Assim como no português, existe diferença entre o mais e o mas, né? O mas tem aquela noção de contradição ou de oposição, ou de complementação, dependendo da situação. Na língua de sinais, nós temos 2 sinais também para o mas. Nós temos mas e temos mas. Tá? Então, é uma variação. Tem alguns estados que usam mais esse, outros usam esse. Tem alguns lugares que usam esse contexto aqui quando você vai complementar alguma informação. E tem esse aqui quando é uma oposição. Como quem diz assim, olha... A pintura ficou bonita, mas faltou um pouquinho de verde. Como quem diz, está tudo bom, mas falta complementar algo. Aí o pessoal usa esse. Agora, se eu falar assim, eu respeito sua opinião, mas a minha opinião é diferente. Então, dá a noção de oposição. E aí, geralmente, a gente usa esse aqui, mas. Tranquilo? Outro sinal que a gente usa muito. Por quê? Por quê? Então, os 2 dedos do indicador, por quê? Porque em qualquer sentido. A gente sabe que no português a gente tem 4 porquês diferentes, né? 4 escritas diferentes para o porquê. Na língua de sinais, o sinal é um só. Por quê? Outro sinal que o surdo usa muito, muito, acaba se tornando um vício de linguagem, é o por exemplo. Então, ó, a mão assim, Y, por exemplo. Então, ele usa muito, assim, vai explicar alguma coisa e sempre... É igual a gente usa muito o tipo, parece, e o surdo ele usa muito, por exemplo. Eu vou te explicar um negócio. Não, vem cá, deixa eu te explicar. É tipo assim. O surdo, ao invés de falar o tipo assim, ele faz o por exemplo. Então, ele é muito utilizado. Outro sinal que a gente usa muito também é o entender. Né? Acho que até nas aulas passadas alguém comentou dessa diferença do entender e do não entender. A gente usa da mesma forma, pelo menos todos os sinais que eu conheço é esse aqui. Entendeu? Não, não entendi. Se eu uso esse aqui, eu estou falando do esquecer. E esquecer acho que o sinal ele é muito icônico, né? Porque o esquecer parece que você tirou da sua cabeça, né? Então, o esquecer é um sinal diferente. Antes da gente continuar, eu gostaria de pedir para todo mundo abrir as câmeras para a gente fazer o registro da nossa aula, esse registro inicial. E aí a gente vai seguindo aqui. Eu gostaria que todo mundo fosse fazendo junto comigo, tá, gente? É para todo mundo fazer, não é só para eu aqui e vocês olhando, não. Todo mundo fazendo junto. Então, ó, retomando, entender e não entender. Ok? Eu já vi gente fazendo assim, como assim, entendi, mas esse aqui o surdo usa muito para saber. Não, eu já sei o que é. Então, dependendo da situação, ele pode significar o entender também. Outro sinal muito usado é o ok. O-K. Só que a gente, na sinalização, a gente não faz o movimento do K para cima. A gente faz o O e o movimento do P. Ok. Sim, que antigamente era sim, né? Ainda tem algumas pessoas que fazem sim, que era soletrado, né? S-I-M. E hoje a gente faz sim. Sim. E não. Certo, a mão assim, certo. Tá? De cima para baixo, certo, ou certo, certo. Errado, a mão igual a do P, errado.
Ou errado, batendo na mão. A parte de trás da mão bate na palma da outra, errado. E é necessária essa repetição, errado. Porque se eu faço uma vez só, é o verbo acontecer, tá? Então a gente tem que prestar muita atenção nessa questão do movimento. Certeza. Então, a mão igual do certo, certo, certo. Certeza. Tipo, se eu olhar para a pessoa e falar assim, fulano fez alguma coisa. Eu olho para ele e falo assim, você tem certeza? Ou eu quero fazer isso. Tem certeza? E a expressão é bem certeza. Verdade. A mão igual a do P, verdade. Tá? Tem gente que faz assim também, fechando verdade. Dedo polegar com o dedo médio. Verdade. 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 Claro, claro no sentido de óbvio, daquela questão, como é um sinal de contexto, eu não estou falando de claro e escuro, né, de tonalidade. Eu estou falando de, mas é claro, que a gente usa muito na nossa comunicação. O surdo também usa, então ele faz o C, vira a mão no L. Então, CL, só que ele vira na hora que faz o L. Claro. O parabéns a gente até aprendeu ontem, né? Que a gente pode fazer. Mas o parabéns mesmo parabéns mesmo é assim. Então, parabéns e palmas. Na música do parabéns para você, geralmente a gente faz as palmas como se fosse a palavra parabéns, tá? Mas é a forma de bater palma, de parabenizar. Mas quando eu quero virar para a pessoa e falar assim, nossa, parabéns, aí eu faço aqui, ó, parabéns. Certo? Pessoa. Pessoa é outro que a gente tem vários sinais. Então, a gente tem, com a mão em P, pessoa, passando na testa. A gente tem, com a mão aberta, o dedo do meio passa aqui na testa, pessoa. A gente tem pessoa, com a mão em pessoa. E aí, se eu quero falar mais de uma pessoa, eu faço várias vezes ou com as duas mãos. E a gente tem também pessoa, com as duas mãos em P, pessoa. Qual que a gente usa mais? Depende de cada pessoa. Eu uso mais esse, tem gente que usa esse, tem gente que usa esse. Depende do contexto, depende da situação, certo? E eles podem ser trocados, eu posso escolher qualquer um deles. Porque esses sinais não tem diferença se eu fizer pessoa ou pessoa. Não tem uma diferença dentro do contexto, tá? Eu posso escolher qualquer um. Homem. Homem. Mulher. Com o polegar. Homem, a gente lembra mais da barba. Mulher, mais do blush, né? Que a mulher passa maquiagem, passa blush, então é mulher. Libras. Libras a gente já viu que tem Libras mesmo, que é a língua brasileira de sinais. E a gente tem língua de sinais como um todo. Português, que é a língua que a gente acaba interagindo muito. A mão em C, virada para baixo. Português. Dúvida. Ó, dúvida. Ok? E é diferente de eu falar assim, duvido. Que eu vou virar pro Daniel e falar assim, Daniel, duvido. Duvido. Uma vez só. Agora se eu virar pra ele assim, você entendeu? Entendi. Tá com dúvida? Ó a diferença. Duvido, dúvida. Ou dúvida. Que aí geralmente a gente tá perguntando se não tem mais de uma, né? Um que a gente usa muito, não sei vocês, mas eu uso demais, é o legal. Legal no sentido de maneiro, de irado, de legal. Então, a mão em 4, o indicador passa aqui na bochecha, legal. Tá? Não é o legal relacionado a leis. Vamos deixar isso para outro momento. É legal no sentido, pô, legal o que aconteceu, muito maneiro e tal. Então, legal.
Ah, e tem para maneiro e irado? Desconheço. Todo mundo usa esse aqui. Legal. E o sinal para palavra, porque a gente aprendeu que tem o sinal, certo? E esse sinal aqui não é só o sinal de pessoa, é qualquer sinal da língua de sinais. Então, se eu não conheço um sinal e eu faço o alfabeto aqui, a datilologia, para perguntar para um surdo qual é o sinal, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a datilologia e vou fazer qual é o sinal. Ok, mas e palavra? Então, palavra, sinal. Ok? A gente tem outro sinal para palavra também, que é esse aqui, palavra. Parece muito o P, né? Palavra. Então, a gente pode fazer palavra, palavra. Ok? Tranquilo? Quero ver todo mundo repetindo aí comigo. Quem puder abrir aí a câmera, abre que a gente vai ver aí quem vai repetir com a gente. Vamos lá. Ainda. Ainda. A mão parece o A. Ainda. Ainda não. Pronto. Acabar. Fim. Faltar, no sentido de não comparecer. Então, ó, mão fechada. Faltar no sentido de incompleto, tá faltando algo. Falta. Mais. A gente tem mais e mais. Outro que nós temos, o mas, temos duas possibilidades, mas e mas. Por quê? Por exemplo, entender, não entender. Ok. Então, ok. Sim, não, certo ou certo com as duas mãos, né? Certo. Errado ou errado. Certeza. Verdade. Mão em P, verdade. Ou verdade. Claro. Parabéns. Que é diferente das palmas, né? Pessoa. Ou pessoa. E o terceiro, pessoa. E o quarto também, claro. E o quarto, pessoa. Obrigada, Daniel. Pessoa, tem o quarto. Homem. Mulher. E menino e menina, mesma coisa. Menino e menina. A diferença é que se eu for falar que é uma criança, eu vou assim, menino, menina. E se eu fizer só esse aqui, subentende-se que está falando de um adulto. Língua de sinais. Libras. Português. Dúvida. Que é diferente do duvido. Legal. E palavra ou palavra. Ok? Muitos sinais para a gente começar a pensar em criar frases, trazer uma interação, começar a conversar com alguém, né? A gente já sabe como se cumprimentar, como se apresentar e tudo mais, e agora a gente começa a aprender alguns outros sinais para a gente incrementar essa comunicação, certo? Só que não adianta a gente aprender as palavras se a gente não conhece alguns verbos, tá? Porque toda língua tem nomes
Tem palavras que são substantivos, tem adjetivos que são características e tem verbos. Então, a gente precisa aprender alguns verbos para começar essa comunicação. E hoje nós vamos começar com alguns verbos mais básicos. O primeiro que a gente já aprendeu. Quando a gente aprender lá o prazer em conhecer, a gente já aprendeu o verbo conhecer, certo? Eu quero ver quem é que vai fazer para mim o verbo conhecer. Não é esse, Bárbara. Conhecer, ó. Edileuza tá fazendo direitinho. Cleomaíra também, ó. Conhecer. Com a mão em 4. Conhecer. Ok? Interessante saber que alguns verbos da língua de sinais têm uma versão negativa. Tá? Então, conhecer, a gente tem o não conhecer. Eu não preciso fazer não conhecer ou conhecer não. Ó, não conheço. Não conheço. Conhecer, não conhecer. E a cabeça sempre vai mexer para um lado para o outro quando for negativa. Ok? Próximo verbo. Gostar. A gente também já aprendeu quando a gente falou que é o mesmo sinal de prazer no sentido de gostar, de conhecer. Então, ó, mão aberta. Prazer, ou gostar, que também tem a forma negativa, que é não gostar, ok? Não gosta. Gosta, não gosta, ok? Encontrar a gente aprendeu. Qual que é o sinal de encontrar? Exatamente, encontrar. Aprender, ó, a mão começa assim e fecha na testa. Aprender. Entender, como é o entender? Deixa eu ver vocês. E o não entender? Isso, todo mundo pegando direitinho. Entender, não entender. Soletrar. É um verbo muito importante que a gente precisa entender. Por quê? Às vezes, a gente não vai conhecer o sinal de uma determinada palavra. Ou a gente fez um sinal e o surdo não entendeu que sinal é esse. Aí ele vai pedir para a gente soletrar, para ver se ele conhece a palavra em português. E aí, como é que é? Soletrar. Então, ó, um dedo de cada vez. Soletrar. Ou tem gente que faz assim, sem passar no soletrar. Ok? O movimento, ó, parece uma onda nos dedos, né? Soletrar ou soletrar. Que significa usar, soletrar mesmo, igual a gente faz. Soletra a palavra bala, B-A-L-A. Então, a gente usar a soletração, as letras para mostrar a palavra em português. Então, soletrar. Esquecer. Então, ó, esquecer. A gente tira da cabeça, né? Esquece. Lembrar. A mão com 2. Diferente do legal, ó. O legal é o 4 aqui na bochecha. O lembrar é o 2 aqui na cabeça, ó. Do lado aqui da testa. Lembrar. Poder. Esse poder é usado em qualquer sentido, tá, gente? Mas se a gente pode, no sentido de poder, de ter o poder, né? Que a gente vai fazer com uma postura mais impositiva, né? E no sentido de pedir autorização também, tipo, posso sair, posso ir ali, posso fazer isso ou posso fazer aquilo. Então, é poder. Ok? Poder. Diferente do não pode. Então, ó, não pode. E esse sinal de não pode é o mesmo sinal que a gente usa para ocupado. Certo? Precisar. Certo? Precisar é diferente do poder. Pode, precisa, tá? Precisar. Não precisa. Então, ó, vira e faz o não. Não precisa.
Estudar. As mãos assim, estudar. Saber. A gente já viu até quando a gente pergunta, você sabe Libras? Então, ó, saber. A mão fecha assim, saber. Querer. A mão engarra. Querer. Que também tem a sua forma negativa. Não querer. Tá? Querer, não querer. E praticar. Ó, no braço, a outra mão assim, praticar. Beleza? Vamos refazer? Quero ver se vocês vão lembrar todos, hein? Primeiro é o conhecer. Isso. Ó, a mão com 4. Conhecer. Não conhecer. Não conhecer. Não conhece. Isso. Conhecer, não conhecer. Agora é gostar. Gostar. Não gostar. Isso. Não gostar. Encontrar. E, ó, a gente não bate os dois. A gente bate o fundo de uma mão no outro lado. Isso, encontrar. Isso. Agora, aprender. Aprender. Entender. Isso, entender. Não entender. Muito bom. Soletrar. Isso, ó. Soletrar. Ou soletrar, né? Passando todos os dedos no dedão aqui. Soletrar ou soletrar. Muito bom. Agora é esquecer. Esquecer. Ó, a gente fecha, a mão não fecha assim, ela fecha assim, ó. Como se eu estivesse pegando alguma coisa e tirando da cabeça. Isso. Esquecer. Lembrar. Lembrar. Em 2 aqui, ó, lembrar. Poder. Poder. Não poder. Não poder. Ó. Não poder. Ok? Agora é precisar. Isso, precisar. Ó, a mão em A, parece o A, precisar. Isso, ó como é que o pulso mexe. Precisar. No poder, o pulso não mexe. Poder. Precisar. E não precisa. Não precisa. Isso. Agora o estudar. Estudar. Que é diferente, sabe de qual? Que a gente já aprendeu lá no primeiro dia, na semana passada. O futebol. Tá? Então, ó, com a mão, as duas mãos assim, estudar. Quando a gente vira uma mão para baixo, futebol. Ok? Outro sinal. Saber. Saber. Não saber. Não mostrei, né? Vou mostrar, ó. Dedo do meio, encosta aqui na testa e faz assim. Tá? Então, não sabe. Saber,
não saber. E se eu fizer assim? Pode, mas o sinal correto é esse aqui, não saber. Ok? E querer. Isso, querer. Não querer. Não querer. Tiver aquela negando, tô segurando, não quero, eu solto, né? Querer, não querer. Ok? E praticar. Praticar. Isso mesmo. Agora tem dois sinais que eu vou ensinar aqui, que eu não coloquei ali na nossa listinha. Que é esse aqui, ó. Dedo do meio pra cima. Fácil. Fácil. Ou então, ó. Difícil. Minhoquinha na cabeça mesmo, né? Quando é difícil, dá minhoca na cabeça. Então, ó. Difícil. Fácil. Esses sinais que a gente aprendeu agora são fáceis ou difíceis? Fáceis. Muito fáceis. Né? Então, ó, vou abrir para 3 pessoas falarem. 3 pessoas, tá? Pera aí só um pouquinho. E aí depois, no final, a gente vai abrir para mais pessoas falarem, tá? Lembrando que agora é o momento de tirar dúvida do que a gente viu agora. Ok? Vamos lá. Primeira pessoa que eu vou chamar é a Tatiane Hatiz. Tatiane? Não? Elcio? Oi, Tatiane. Tudo. Tá, já tiramos então. Nada. Elcio? Gente, quem era da garrafa, abaixa a mãozinha então. Todo mundo quer falar da garrafa, abaixa a mãozinha. Ok. Quem tá com a mãozinha levantada agora vai falar. Tá, Ana Zilma. Eu. Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida sobre um sinal, assim, eu acho, ou parece, ou é esse aqui, quer dizer, eles usam muito isso aqui, é o dedo em B, aí puxa. Tá. E Então, esse aqui? esses 2 sinais a gente pode usar para determinadas situações. Existem alguns lugares no país que usam esse aqui assim. Eu acho. Então, ele encosta aqui e sacode. Acho. Sinal de dúvida. Esse acho, Tipo no sinal de- aqui no Distrito Federal, que é onde a gente está, a gente faz assim, acho. Passa no nariz aqui, E aqui acho. E tem outros estados que fazem assim, ó, com o 4. Acho. Acho. Então, é uma variação que a gente tem desse mesmo sinal. Agora, quando a gente quer fazer o parece, existem 2 sinais para parece. Tem esse aqui, que é diferente. O acho a gente faz uma vez só. O parece, a gente repete. E ele o movimento é mais curtinho. Ou então esse aqui, ó. Parece. Tá? Passa eles usam da frente de trás para frente, né? Parece. aqui no Ceará, eles usam muito isso, lá na Certo? escola de surdo. Respondido? Leonardo. Eu fiquei meio que tudo bem. Oi? Obrigada. Eu fiquei meio que na dúvida. Acho longo, puxando, de dúvida. Não, acho. E assim não é de dúvida, é o acho de opinião. Eu acho isso, eu acho aquilo. Acho que sim, eu acho que não. Acho. Faz uma Aí vez puxa, só. né?
Tá. Acho, é. E o O movimento repetindo? acaba sendo mais longo. E o parece fica curtinho aqui. E é repetitivo. Tem. Pronto, perfeito. Obrigada. Leonardo, Olá, boa noite, professora, tudo bem? boa noite. A minha dúvida, acho que ela é simples. É, é porque tem sinais que eu me sinto melhor fazendo com a mão esquerda ou com a mão direita. Por exemplo, colocando o dedo no lado direito ou colocando o dedo do lado esquerdo. Ou fazendo o sinal da feminino, né, de mulher, do lado direito ou do lado esquerdo. Desculpa, tem mudança? Não, você Assim, pode fazer com qualquer uma das mãos. Fazer com a mão esquerda ou com a mão direita não muda o significado, tá? Não tem essa diferença. Essa é uma dúvida muito frequente, das pessoas acharem que se eu fizer com a mão direita, funciona, o significado é um, se eu fizer com a mão esquerda, o significado é outro, mas isso não acontece. Isso é independente, tanto que as pessoas vão usar a mão que ela sente mais confortável. Por exemplo, eu sou destra, então eu prefiro, por exemplo, usar a datilologia com a mão direita, mas tem gente que é canhota, prefere usar com a esquerda. Tem gente que consegue fazer com as duas, depende da situação, do momento. Então, a mão que eu vou usar não interfere. tá tudo bem. E nem o lado do rosto que eu estou fazendo também. Também não, Tá ok. ok? Obrigado. Última pessoa, Edines dos Santos. Seu microfone. Seu microfone. Professora, tá ouvindo? Sim, Tá ouvindo? sim. Quando você fez esse acabar e depois você fez esse acabar, eu queria saber qual a diferença. Esse aqui é pronto. Não, é porque aqui no meu estado, a gente usa esse sinal como um acabar provisório. No caso, por exemplo, a aula acabou hoje, mas amanhã tem continuação. E esse acabar é um acabar definitivo. É uma variação. Existem estados que usam essa diferenciação de acaba. Porque, querendo ou não, pronto é algo que está acabado, né? Então é uma variação que acontece. Mas eu posso dizer, não, ó, acabou. Ah, cadê tal coisa? Ó, acabou. Acabou. Ou seja, não tem mais, ou terminou e dá-se continuidade ou não. Então, isso é muito relativo, a continuidade ou não. Agora, existe essa variação. Tem estados que usam esse para algo que terminou momentaneamente e retorna depois, e usa esse aqui para o acabar definitivo. Mas isso é uma variação que pode ter de estado para estado. Ok? Tá, então, 3 pessoas já falaram, vamos dar continuidade, depois outras pessoas falam também, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar e fazer uma pausa de 5 minutinhos. Igual a gente fez ontem, a gente pausa 5 minutinhos e aí a gente retorna e continua até as 8h30. Combinado? São 19h16. A gente volta às 19h21. Ok? Então, até já.
Voltando, pessoal. Vamos voltar, vamos voltar. Temos ainda algumas coisas para a gente aprender hoje. Depois a gente vai abrir para a gente discutir um pouquinho mais, tirar dúvidas em relação ao que a gente está discutindo e outras dúvidas também que forem surgindo, né? Então vamos lá. Dando continuidade, vamos começar então a juntar sinais que a gente já aprendeu. A gente já viu aqui alguns sinais de contexto, sinais de apresentação. Agora a gente vai começar a montar algumas frases em língua de sinais, para a gente começar a ver como que funciona a língua de sinais na construção de frases, porque não é só aprender sinal. Muitas vezes a gente vai ficar assim, qual é o sinal disso, qual é o sinal daquilo? Mas aprender uma língua não é só aprender sinal. Se fosse aprender palavra, era muito mais fácil comprar um dicionário, que a gente lia o dicionário, via ali como é que funciona, vamos lá e já sabe a língua. Mas cada língua tem um funcionamento diferente. Através dessa montagem de frases, a gente vai entender como é que funciona essa transposição do português para a língua de sinais. A gente vai perceber que tem elementos do português que não existem na língua de sinais, ou que não necessitam de ser feitos na língua de sinais. Ok? Então, hoje a gente vai aprender algumas frases para a gente começar a entender esse funcionamento da estrutura da língua. Então, vamos lá. Primeira frase a gente já aprendeu. Quero ver quem é que vai saber fazer para mim. Oi, tudo bem? Isso. Oi. Tudo bem? Então, vocês percebem que, por exemplo, apesar de ter tudo bem, eu não preciso fazer tudo bem. Eu posso fazer só bem. Isso. Próxima frase. Desculpe, não entendi. Como que a gente vai fazer isso? Desculpe, não entendi. Ok? Próxima frase. Com licença, você pode me ajudar? Com licença. Você pode me ajudar? Lembra que o ajudar tem essa diferença? Né? Se eu estou ajudando, o movimento sai de mim e vai para a pessoa. Mas se a ajuda é para mim, o movimento vem da pessoa para mim. Certo? Então, com licença, você pode me ajudar? Isso. Vamos lá. Esse aqui eu não expliquei ainda, ó. Uau, muito legal. Como é que eu vou fazer? Uau! A gente faz assim, ó. Uau! Muito legal. Eu preciso fazer esse muito aqui? Não. Esse muito aqui é uma coisa que a gente fica preso ao português. Na língua de sinais, quando a gente quer dar essa intensidade, geralmente a gente muda a expressão facial e corporal, né? São as expressões não manuais. E a gente tem uma repetição do sinal. Então, se eu falo assim, nossa, muito legal, eu tenho que mudar a minha expressão. Eu falo assim, tipo, é muito legal. Ok? Próxima frase, vamos lá. Eu sei Libras. Posso ajudar? Alguns estão fazendo direitinho. Então, ó, tem uma diferença. Quando a gente está falando em pronome, existe uma pequena diferença. Quando eu falo em pronome pessoal, eu, você, ele, a gente usa a pontuação. Eu, você, ele, ela, eles, nós. É a mesma configuração. Quando eu falo num pronome possessivo, o meu é com a mão aberta. Meu. Então, tem uma diferença. Eu, meu. Ok?
Quando eu falo seu, né? Porque o você a gente aponta. O seu, a mão é igual a do P. A gente faz assim, seu. Seu. Dele, quando é para terceira pessoa, dele. Ok? Nosso e nós é igual, né? Nosso. A gente não fala seus, né? A gente não tem esse hábito, mas a gente fala assim, de vocês, né? No português, de vocês. Então, a gente usa esse aqui repetido, ok? Então, quando eu quero, eu sei Libras, posso ajudar? Então, não vou fazer eu vou fazer eu, certo? Eu sei Libras. Posso, poder, lembra? Ajudar. Por quê? Quem está ajudando sou eu, quem está oferecendo ajuda sou eu. Se eu ofereço ajuda, o movimento sai de mim. E tanto faz ser assim, quanto com a mão fechada, tá? É só uma variação. Ok? Próxima frase. Opa. Não conheço essa palavra. Você pode soletrar? Todos esses sinais aí a gente já aprendeu. Quero ver se vocês vão lembrar. Não conheço. Palavra. Palavra ou palavra. Aí eu falo, não conheço essa palavra. Eu só faço o quê? Ou. Lembrando que ó, ela é só o indicador e o dedão. Os outros ficam fechadinhos aqui. Palavra. Então, não conheço essa palavra. Pode soletrar? Pode. Isso. Soletrar? Agora tem uma questão. Faltou aqui, ó. Expressão, hein, gente? Então, a frase toda fica como? Eu preciso ter uma expressão de dúvida para a pessoa saber que eu estou perguntando, né? Então, ó. Ok? Vamos para a próxima. Eu preciso estudar Libras. Vamos lá, quero ver quem que vai saber fazer. Certinho, Rosimeire. Eu preciso estudar Libras. Ok? Mais uma. Aprender Libras é importante para a comunicação. Aqui a gente tem dois sinais que a gente ainda não aprendeu. E eu vou passar agora. Ó, importante e vai de baixo para cima. Importante. Importante. Comunicação. As duas mãos em C, para trás e para frente. Comunicação. É diferente quando eu quero falar assim, existe uma barreira na comunicação ou não há comunicação. Aí a gente bate. Viu? Bate. Então, se ele flui aqui, ó, a comunicação está acontecendo. Por quê? A informação vai e vem. Certo? Agora, se não há comunicação, ela não passa, ela barra. Certo? Então, a frase é: aprender Libras é importante para a comunicação. Como ficaria em língua de sinais? Isso mesmo. Então, ó, aprender Libras é importante para a comunicação. Ah, professora, eu não preciso fazer o é? Não. Na língua de sinais a gente não tem verbo de ligação, tá? Então o verbo ser nesse papel de verbo de ligação, ele não precisa ser feito. Então a frase toda ficaria:
ok? Aprender Libras é importante para a comunicação. Certinho? Mais uma. Não tem mais uma. São só 8. Alguma dúvida até aqui? Tranquilão. Antes de dar a palavra para vocês, a gente vai fazer uma mega brincadeira aqui que eu vou precisar da participação de todo mundo. E aí o Diego vai me ajudar aqui. Diego vai botar um temporizador na tela aqui. E a gente vai fazer uma caça ao tesouro. Antes de fazer a caça ao tesouro, a gente vai lembrar o alfabeto. Certo? Então vamos lá. Por quê? Eu vou soletrar uma palavra e vocês vão ter que procurar esse objeto aí na casa de vocês. E trazer para na hora que eu pedir vocês vão mostrar. Combinado? Então vamos lá. Primeiro o alfabeto. A, B, C, D, E, F, lembrando que no F o dedo é para fora, G, H, I, J, K, para cima e para baixo, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. A diferença do F é o quê? O F, o dedo é do lado de fora. O T é atrás. U, V, W, X, Y, Z. Todo mundo lembra e todo mundo está treinando esse alfabeto, né? Então agora a gente vai fazer o seguinte, vamos combinar as regras da nossa caça ao tesouro, ok? Primeira regra, eu vou fazer a palavra e eu não quero ninguém colocando a resposta no chat. Não pode colocar a resposta no chat, ok? Segunda coisa, a gente vai ter um temporizador aqui na tela. Você não vai mostrar o seu objeto até eu pedir para mostrar. Combinado? Tá, então eu vou soletrar a palavra, vocês vão correr, vocês vão ter um tempo para correr. 30 segundos. Vocês vão correr, pega o objeto, traz e deixa guardadinho. Na hora que eu pedir, todo mundo mostra o objeto. Certo? E aí a gente fala qual é o objeto para a gente ver se está certo. Combinado? Todo mundo preparado para correr? Ângela está preparada para correr? Então tá, quero ver. Vamos lá. Primeira palavra. Todo mundo prestando atenção. Diego, põe nosso temporizador aí na tela. Quando eu der o play, você... Então vamos lá. Ó. Vou fazer mais uma vez. Valendo! 30 segundos para buscar. Quero ver, hein? Sem cair, gente, por favor. Ninguém caia, por favor. Tá acabando o tempo, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Agora eu quero todo mundo levantando o objeto para ver se todo mundo acertou. Isso! Boa, galera!
Copo. Qual que é o sinal de copo? Ó, copo. A mão em C, copo. Pode ser também a base pra cima também? Hã? Base pra cima também. Tanto faz. Pode ser assim e pode ser assim, tá? Tanto faz a base aqui ou a base assim. Copo ou copo. Ok? Preparados para o segundo? Vamos lá, segundo objeto. Vou fazer de novo. Valendo. Rede. Deixa eu nem pra acompanhar. Todo mundo segura aí. Ó o tempo. Todo mundo chegou aí? Então, todo mundo mostrando o objeto. Isso, galera. Garfo. Muito boa, muito boa. E o sinal de garfo? Garfo. Ó. A mão aqui, garfo. Pronto? Vamos para o terceiro objeto. Essa é uma palavra maior, hein? Muita atenção. Vou fazer 2 vezes. Então, vamos lá, ó. Segunda vez. Vamos lá. Valendo. Pode buscar. Não pode mostrar antes de acabar o tempo, hein, gente? Nem colocar no chat. Cinco, 4, 3, 2, 1. Acabou. Todo mundo mostrando o objeto. Muito bom. Vamos lá. Tesoura, isso mesmo. Próxima palavra. Sinal, tesoura. É, boa, esqueci. Sinal de tesoura. Sinal de tesoura. Tesoura. Agora a quinta palavra, vamos lá. Quarta palavra. Quarta. Essa é um pouquinho mais difícil de achar em casa, mas todo mundo eu tenho certeza que tem. Ok? Vamos lá. Vou fazer de novo. Vamos lá. Valendo. Bora lá, vamos buscar. Valendo. E aí, será que alguém não tem em casa? Às vezes acontece, hein, gente? Minha casa que não falta, né? Mas tem a posição, né? Eita, falta.
Não mostra, gente, não mostra, não mostra. Deixa para mostrar só quando eu falar. Todo mundo já pegou? Agora pode mostrar, vamos lá. Tem vários tipos aqui, olha. Tem agulha de costura, agulha de crochê. Isso mesmo, gente, agulha. Vários tipos de agulha aqui eu tô vendo. De tricô, de crochê, de costura, de tudo quanto é tipo. Vamos à quinta palavra. Outra palavra, coisa que todo mundo tem em casa, hein? Vamos lá. Vou fazer de novo. Valendo. Não mostra, gente. Abaixa aí, não é para mostrar, não. Quando pegar, só mostra quando eu pedir. Vou falar o sinal de agulha, gente. Eu sei que eu esqueci, lembrei agora. Vou falar. Vou falar o sinal. Calma aí, calma aí. Vamos lá. 2, 1. Acabou o tempo. O que era? Qual era o objeto? Isso. Algodão. Então vamos aprender os dois sinais, o de agulha e o de algodão. Ok? Agulha, quando é agulha de costura, é agulha. Se for agulha de tricô, como que é a agulha de tricô? São duas, né? Ou de crochê. Então, a gente usa a forma como a gente usa a agulha, tá? Então, costurando assim, ou fazendo crochê, ou fazendo tricô, né? Ok? E o algodão é assim, algodão. Ok? Algodão. Abre e fecha, como se eu estivesse tirando os tufinhos de algodão. Certinho? Palavra número 6. Vamos lá. Atenção. Vou fazer de novo. Valendo. Como diz o Daniel, valendo. Gente, não pode mostrar até eu pedir. Não pode mostrar. Não pode mostrar até eu pedir. Esse foi bem fácil. Essa número 6 foi muito fácil. Né? Vamos lá. Pode mostrar o objeto. É vários tipos de papel. Isso mesmo. Papel tem vários. Beleza? Então a gente já vai fazer o sinal dos vários papéis aqui que apareceram. Eu tô vendo dois tipos de papel aqui, né? A gente tem a folha de papel, que é assim, ó. Uma mão assim e a outra no L. Papel. Bate aqui. Papel. Papel. Tá? Vira essa mão aqui pra cima e a outra vem em cima. Papel. E alguém trouxe aqui papel higiênico. Não deixa de ser papel, né? Então, ó, papel higiênico. Ok? Mais uma. Vamos lá, mais uma. Preparados? Esquentando aqui a mão. Vamos lá.
De novo. Valendo. Não mostra, gente, não mostra. Esconde o objeto aí, gente, não mostra. Só pode mostrar quando eu falar. Tá acabando o tempo, vamos correr. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o tempo. Pode mostrar. Vários livros diferentes. Muito bom. Livro. Qual que é o sinal de livro? A mão assim, em L também. Livro. Isso. Livro. Tá quase acabando. Vamos lá. Palavra número 8. Preparem-se. Vou fazer a segunda vez um pouquinho mais devagar. Valendo! Não tem problema se não tem em casa, gente. Fiquem tranquilos. Mas vamos lá, valendo. E não mostra, gente, não mostra. Até eu falar que pode, não pode mostrar. Deixa escondidinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 2, 1, acabou. Vamos mostrar o objeto. Muito bom, borracha. Borracha. E qual é o sinal de borracha? Borracha. Ok? Nossa penúltima palavra. Penúltima palavra, vamos lá. De novo. Valendo. Tá legal essa brincadeira. Hum? Tá legal essa brincadeira. Olha o tempo, gente. Sem cair, gente, pelo amor de Deus. Olha o tempo. 3, 2, 1. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Todo mundo mostrando o objeto. Boa. Ô, gente, olha o tamanhozinho dos tênis, gente. Eu aguento. Coisa mais linda. Tênis. E o sinal de tênis? Ó, tênis. Por quê? É o sapato que é de borracha, né, gente? Geralmente. A relação que eu fiz foi essa. Eu não sei se o sinal é por isso, mas a relação que eu fiz para decorar quando eu aprendi o sinal de tênis foi essa. Tênis. A mãozinha aqui, ó, palma da mão virada para baixo e eu passo aqui do lado. Tênis, isso mesmo. Nossa última palavra. Essa eu não sei se todo mundo vai ter em casa não, hein? Tem gente que tem na bolsa, tem gente que tem em casa, tem gente que não tem. Mas vamos lá. Vou fazer de novo.
Valendo! Acabou. Tinha, mas acabou. Acontece, gente. Acontece. Acontece muito. Lá em casa também não dura muito, não. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o tempo. Todo mundo mostrando. Isso mesmo. Bala. E qual que é o sinal de bala? Bala. Põe a língua aqui, ó. Bala. Ok? Aprendemos sinais de bobagem e sinais que, né? Porque balinha pra mim é besteira, né? Mas tudo bem. Mas eu adoro. Quem não gosta, né? Quem aqui não gosta de... Tem pelo menos um tipo de bala a pessoa gosta. Não tem jeito, né? Tranquilo? Dúvidas? Até aqui tá tranquilo, né? Aprendemos coisas... Não tá tranquilo, Cíntia? Não? Bala no canto da bochecha, isso mesmo, aqui, ó. E é exatamente por isso, né? Porque a gente coloca a bala na boca e faz o quê? Puf, joga ela pro ladinho aqui, principalmente balinha dura, né? Então, bala. E é diferente de chiclete. Porque o chiclete a gente mastiga, né? Então, chiclete. Ok? Então, vamos lá. Agora, eu vou abrir para algumas perguntas, tá? A gente vai tentando esclarecer. Inicialmente, sobre a aula, tá? Sobre o conteúdo da aula. E depois a gente abre para outras perguntas se der tempo. Combinado? Então, eu vou chamando cada um de acordo com a fila aqui que foi criada. Vamos lá. Primeiro é a Cíntia. Cíntia Carvalho. Seu microfone. Sim. Não. Alguns verbos têm essa diferença, um sinal diferente para a versão negativa. E a gente hoje aprendeu um que não usa essa mão virada para frente, que é o não poder. O não poder é aqui, é diferente. E outra, não é todo verbo que tem uma versão negativa. Alguns verbos, eles usam o próprio sinal do verbo e o não. Então, depende. Então, quando a gente tem essa versão negativa, geralmente a gente passa na hora que a gente está ensinando. Quando ele não tem, a gente mostra o verbo e aí faz o sinal de não quando for a versão negativa. Obrigada. Ok? Nada. Marquinhos Gomes. Boa noite, eu gostei da aula de hoje. Obrigada. Pessoal, gostaria de pedir para todo mundo fechar o microfone e só quem for falar abrir o microfone, certo? Então, Marquinhos, você vai falar? Senta aí perto da vovó. Não, Não? Ok, então vou pedir para você abaixar a mãozinha, isso. Agora, Barbie. Boa noite a todos. Boa noite. Professora, eu queria assim que você desse uma dica de como que a gente pode treinar em casa, porque só hoje foi uns 200 mil sinais que a gente aprendeu. Então, assim, muita tem algum coisa. método que a gente possa usar em casa para a gente ir treinando? Tem 5 métodos para te ensinar. Treino, 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 treino e treino. 5 métodos. A única forma da gente treinar, gente, é praticando, tá? Então, assim, você tem diversas formas de praticar. A gente tem a vantagem da nossa aula ficar gravada e ser disponibilizada no YouTube. Então, a gente pode ver e rever várias vezes a aula.
Outra forma é você procurar vídeos. Hoje a gente tem essa facilidade, né? A gente está aqui tendo uma aula à distância, tem gente do Brasil inteiro aqui. E a gente tem participação ali de várias coisas. Por quê? Porque a internet permite. Então, outra oportunidade, outra ferramenta que a gente tem são os canais no YouTube, as redes sociais, porque elas trazem esse tipo de informação. Então, o YouTube tem muito vídeo que usa a língua de sinais. Nas redes sociais, no Instagram, no Facebook ou qualquer rede social, você tem surdos usando a língua de sinais o tempo todo e isso acaba se tornando uma forma de você praticar, você começar a ver, começar a observar e tentar entender aquilo que está acontecendo ali no vídeo. É uma boa estratégia. Ok? Obrigada. Próxima pessoa, Rosimeire. Tá me ouvindo? Sim. Então, a minha dúvida é referente à pergunta que a professora estava fazendo. Na pergunta 7, eu preciso estudar Libras. Nesse caso, eu preciso falar eu já vou, não preciso direto estudar? Se o contexto já determinar, assim, você está falando de você, aí você não precisa fazer o eu. Já vou fica direto, não subentendido, o precisa. contexto já determina quem é a pessoa do discurso. Agora, se você está falando tem várias pessoas, todas estão falando a mesma coisa, e você precisa marcar que é você, aí você pode usar o você. Tá. Outra coisa também que eu aprendi, eu achei bem legal também estar passando para a turma, que o pessoal tem muita dificuldade, né? Esse é o D, né? É o F. F e o D, né? T. Então aí eu coloco dentro de, T fora. Não, mas aí é que tá. Não é D de dado, é T de tatu. Então é fora, F fora. T Isso. atrás. Atrás. Isso, que aí ajuda bastante, né? Com certeza, é uma colinha que ajuda muito. São dicas, né? O G, né? G de gato, Q de queijo. Ajuda a gente a lembrar na hora de colocar, traduzir, né? Traduzir não, como é que fala? Datilografia, né? Datilologia. Datilologia, eu nunca consigo lembrar esse nome. É bem complicado. Soletração. Na dúvida, a gente fala assim, soletração. Sim, que na hora que vamos soletrar, é bastante complicado para lembrar, principalmente o D e o T. O T e o F. O T e o F. Eu sempre confundo os dois. E aí é normal, bastante. essa confusão no início é comum. Muita gente confunde. Entendi. Obrigada pelas perguntas e pela dica. Obrigada. Agora, Jeane Silva. Tem que abrir seu microfone, Jeane. Boa noite para todos. Professora, eu tenho duas perguntas, né? Sim. A primeira, não é nem pergunta, é que eu estou com um pouco de dificuldade de aprender o alfabeto, porque para a gente formar as palavras, ou até mesmo falar, é necessário saber o alfabeto, né? Eu acho que é por causa da minha idade, eu não sei. E eu estava com dificuldade de acessar o conteúdo. Consegui hoje, né? Acessar, vou começar a ver, rever, para ver se eu consigo aprender. Isso é um ponto negativo para o meu aprendizado. E a outra pergunta, logo concluindo aqui, eu queria saber se é assim normal, ou se é com todas as pessoas que têm essa deficiência, elas serem nervosas, assim, um pouco agressivas. É normal ou não? Tá, então vamos lá, uma pergunta de cada vez. A primeira pergunta, eu acho que eu sou a primeira pessoa a defender que nunca é tarde para a gente aprender. E cada pessoa tem seu ritmo, pode ficar tranquilo em relação a isso, nada disso vai te atrapalhar. Tá? A gente tem diversos instrumentos, inclusive na internet a gente acha também, além desse material que vocês têm acesso aqui, as aulas que a gente tem, vocês encontram alfabeto
no YouTube não, gente, no Google. Põe no Google, põe em qualquer site de busca, vocês encontram as imagens do alfabeto para treinar as letras do alfabeto. E fazendo como eu falei antes, é treinar, é buscar, é praticar. Cada pessoa tem seu tempo. Tem gente que aprende mais rápido, tem gente que aprende mais devagar, tem gente que tem mais facilidade, outros têm mais dificuldade. Isso é normal, tá? Não pense que é uma questão da idade, é uma questão... Não é. É normal e para todo mundo, tá? Independente da idade, independente da situação. Antes de responder a próxima pergunta, eu vou pedir para todo mundo abrir as câmeras para a gente fazer um novo print aqui, para a gente registrar esse momento, tá? E respondendo, então, na sequência, essa próxima pergunta, é uma visão que muitas pessoas têm de achar que a pessoa, pelo fato dela ser surda, ela é mais nervosa, ela é mais agitada, ela não tem tanta paciência, mas não é bem assim, tá? O que acontece é que, em muitas situações, durante muitos anos, os surdos eles foram deixados de lado, né? As pessoas não tinham muita paciência com eles e queriam que eles tivessem paciência com as pessoas. Então, assim, eu acho que qualquer tipo de relacionamento é uma moeda de duas faces, né? Então, assim, não é que eles são nervosos. Pelo fato deles usarem as mãos para se comunicar, às vezes as pessoas que não estão acostumadas podem achar que isso pode ser uma questão de ser mais nervoso. Isso é uma situação que acontece. Outra situação é temperamento, índole, caráter, identidade. Isso tudo não tem relação nenhuma com a condição. Então, assim, claro, tem pessoas que são surdas e que são mais nervosas? Tem, mas tem pessoas que são ouvintes que também são nervosas, que também têm um temperamento explosivo. Então, não é por causa da condição, não é por ser surdo, é por ser humano, entendeu? E existem outras situações, claro, que, por exemplo, o que a gente vê muito? Durante muitos anos era assim, principalmente aqueles surdos que nascem em famílias de ouvintes. A família tá acontecendo alguma coisa, aí o surdo chega na mãe, o que tá acontecendo? A mãe fala assim, não, depois eu te falo, e deixa ele pro canto. Ele vai em outra pessoa, o que tá acontecendo? Não, depois eu te falo. E isso, gente, vamos ser sinceros que irrita qualquer um, né? Então, isso também pode contribuir com essas situações pelo fato dele ser a vida toda deixado de lado, tá? Mas é o que eu falei. Independe de condição. Temperamento independe de condição. Essa, às vezes, é só uma impressão que a gente tem mesmo. Respondido? Ok. Agora o Sérgio Costa. Desculpa, gente. Boa noite. Boa Minha noite. dúvida também é mais simples. Porque às vezes eu vejo você fazendo assim, o F, o T, ou às vezes o O, às vezes sai assim, entendeu? Tem um jeito melhor de fazer a letra com a mãozinha, assim ou assim, tá vendo? Tem. Ou assim. Às vezes faz Uma assim, ótima pergunta e bem mas é com lembrado. dificuldade. Bem lembrado. A gente tem que pensar o seguinte, tem muita gente que faz assim, né? Virado para ele mesmo. Mas a gente tem que pensar que a gente está fazendo as letras, a gente está usando a datilologia para o outro ver. A forma correta da gente fazer é a gente fazer virado para a pessoa. Algumas letras, se a gente faz de frente, a gente vai perceber que ela não vai aparecer tão fácil. Então, a gente acaba virando um pouquinho a mão. Mas o ideal é a gente fazer de frente para a pessoa. Então, é A, B, C. O C a gente vira de ladinho para a pessoa ver que é o C, né? Então, A, B, C, D, E, F. Quanto mais virado para a pessoa que vai ler, melhor ela vai entender. Ok? Respondido? Respondido, obrigado. Por nada. Agora, a Luciana Lima. Boa noite, tá me ouvindo? Sim. Então, eu fiquei com uma dúvida com relação aos sinais que a gente usa as duas mãos para fazer. Se, por um acaso, eu vou pedir ajuda a um surdo, aí eu vou dizer assim, né?
mas vamos dizer que eu esteja com uma das mãos ocupadas e seja justamente para isso que eu esteja pedindo ajuda a ele. Eu posso fazer o sinal com uma mão só e ele consegue me entender? Boa pergunta. Essa situação da mão ocupada é muito comum. Muito comum. E antigamente era porque o telefone estava segurando o telefone e tinha que fazer assim com uma mão. Quando existe essa situação da pessoa estar com a mão ocupada, está segurando alguma coisa, não tem como soltar, a gente faz com uma mão só. Aí a gente tenta se fazer entender ao máximo. O surdo, quando ele entende essa situação e percebe que é necessário um esforço maior para entender o que a pessoa está falando. Mas é possível você fazer com uma mão, sim, nesses casos em que você está com a outra mão ocupada, que você não tem como soltar um objeto, às vezes está com uma criança, alguma coisa pesada, está pedindo ajuda, uma mão só, o surdo ele vai entender. Tá? Ele vai se esforçar para entender. Ok? Próxima pessoa, Sara. Sara Farias. Boa noite, professora. Boa noite. Duas perguntas. A primeira é sobre a coordenação motora, porque eu sempre fui muito ruim com a questão da coordenação motora. Por exemplo, para fazer o número 3. E na letra M e na letra W, a gente usa esse 3, né? Então, sei lá, o dedo fica meio troncho, meio duro no QI. Eu gostaria de saber se isso assim, acaba sendo prejudicial e como é que a gente pode lidar com isso. E a segunda eu faço depois que a senhora respondeu agora. É muito diferente da primeira? Mais ou menos. Então, deixa eu responder a primeira. Essa questão da coordenação motora é algo que a gente... É porque, assim, se a gente for parar para pensar, tudo que é novo, a gente vai ter um pouquinho de dificuldade, tá? E eu digo isso, a vida imitando a arte imitando a vida, mas assim, eu sempre me uso como exemplo, porque eu sou o exemplo clássico para tudo, gente. Eu sou uma pessoa estabanada. Daniel me conhece há muito tempo, sabe que eu sou assim. Não, eu sou estabanada, eu derrubo coisa. E quando eu era mais nova, eu não tinha habilidade nenhuma psicomotora. Eu não tinha. Então, assim, quando eu era adolescente, fui fazer uma prova de violão, né? Fui para a escola de música e queria aprender a tocar violão. Na prova de instrumento, na escola de música aqui de Brasília, a única coisa que eu tinha que fazer era dedilhar o violão. Gente, dedilhar o violão era só fazer assim. As cordas estão aqui, eu tinha que só fazer isso aqui. Tocar uma corda de cada vez, só. Alguém aí conseguiu? Porque eu não consegui. Ou seja, coordenação motora zero. Zero. Então, assim, quando eu comecei na língua de sinais, a gente fica meio assim, inseguro, a gente tem essas dificuldades, mas com a prática e o treino, a gente vai se soltando um pouco mais. Então, essa coordenação melhora, tudo vai melhorando. Então, qual é a dica que eu dou? Treina muito o alfabeto manual. Treina muito. Como? Eu até hoje me pego treinando de vez em quando. Às vezes eu tô, sabe quando você tá assim, deitada assistindo um filme, aí a pessoa tá falando e eu tô lá, sem querer, sem perceber, eu tô fazendo ali a datilologia. A gente precisa treinar isso aqui sempre. Não é assim, aprendi, pronto, já sei. Esse treino é constante e é pro resto da vida, gente. Como qualquer outra língua. Se a gente para de praticar, a gente esquece. Tá? Então, treino, com treino você consegue trabalhar essa questão dessa coordenação motora fina. E isso vai melhorando. Eu falo, acho que se hoje eu fosse aprender violão, acho que até aprenderia. Mas eu não sei tocar nada, gente. Só toco terror, não toco instrumento nenhum. Próxima pergunta. Espera aí só um minutinho. Uma pessoa de cada vez, Sara. A segunda pergunta. Sobre a repetição dos sinais. Por exemplo, quando eu fui praticar o bom dia, boa tarde, boa noite, eu toquei assim, suponhamos, no queixo ou na boca 2 vezes. Eu sei que eu entendi, no caso agora nessa aula, que tem sinais que a gente precisa repetir mais de uma vez para que ele tenha o sentido do que ele realmente é. Mas, no geral, a gente só repete uma vez ou tem que ser, por exemplo, 2, 3 ou mais? Depende do sinal. Existem sinais que têm repetição e sinais que não têm repetição. No caso do bom dia, boa tarde, boa noite, não tem repetição, é uma vez só.
É bom dia, boa tarde e boa noite, ou boa noite. É uma vez só. Agora, existem sinais que tem que a gente chama, é um fenômeno que na linguística a gente chama de reduplicação. É uma repetição obrigatória e essa repetição pode mudar significado. Então, no caso da língua de sinais, muitas vezes, a depender do sinal, se eu vou repetir esse sinal, ele vai me dar pluralidade, ou seja, vai mudar a quantidade. Ele pode dar intensidade, ele pode mostrar N coisas. Então, são várias coisas que podem acontecer por causa dessa repetição. E tem sinais que, por si só, já tem uma repetição dentro. Como eu falei do errar. O errar, ele já é repetido naturalmente. Então, essa quantidade de repetições depende do sinal, da intenção e de vários outros fatores. Com o tempo, a gente vai se familiarizando, vai entendendo os momentos que isso pode acontecer. Ok? Ok, obrigada. Por nada. Marli. Boa noite. Boa noite. Deixa eu falar, professora. Você falou o sinal da bala, que é assim, né? Isso. Eu estou fazendo curso de Libras, o professor falou também que roubar, para a pessoa não saber que você está falando dele, faz assim também. Então, é um pouquinho diferente, tá? O roubar, a boca é aberta e a língua passa, ó. Sinal de roubar, gente. É difícil, no começo a gente apanha, mas é assim mesmo. Então, ó, a bala, a boca é fechada. E tem o dedo aqui batendo. Certo? Bala. Roubar, a boca é um pouco aberta e a língua passa pela bochecha. Ok? Essa é a diferença. Certinho? Próximo, posso passar? Eu não sei o nome, mas está escrito usuário do Zoom. Não quer falar mais? Então agora é o Leonardo Martini. Boa noite. É bom, a gente precisa se ver sinalizando também, não é só tentar que o outro veja, a gente precisa se ver para treinar tudo isso, exato. Ok? Obrigada, Leonardo. Agora a Paula. Boa noite. Boa Não, eu só noite. queria dizer que os admin, eles não estão respondendo as perguntas da gente lá no grupo. Tem momentos que eles vão se dedicar a responder, é só aguardar que eles vão responder. Cada pergunta vai ser respondida, tá? Tá, Pode ficar ok, tranquila. obrigada. Por Era só nada. isso. Deuísa, perdão. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber uma saudação de parabéns, feliz aniversário e outra assim de tá chovendo. Como é que faz o sol também? Tá. Ontem a gente até aprendeu a cantar a música do parabéns, né? A gente cantou ontem e a gente tem parabéns, feliz aniversário. Geralmente a gente faz parabéns, né? E a gente vai, feliz aniversário. A gente faz só o parabéns, felicidades. É só assim. E o chover, a mão tá em garra, chover. Uhum. Ok? E o sol? Oi? O sol. Fazer o sol, tá quente? S, ó, vem de cima, faz assim, sol, abre o L, sol. Pro meu rosto, não é para frente. Sol. Tá bom. Devagar a gente vai aprendendo todo esse vocabulário, pode ficar tranquila, tá?
Então, em cada módulo, cada oficina, cada módulo, a gente vai aprendendo gradativamente esse vocabulário para ter esse contato com a língua como um todo, ok? Outra coisa, professor, de vez em quando o meu aplicativo ele está saindo fora, está travando. Às vezes o áudio sai. Olha, você quer botar aqui dentro. Aí tem que entrar em contato com a equipe técnica para ver se é um problema na sua internet ou se é um problema de transmissão, tá? Pode ser um problema técnico na residência. Aí, às vezes, eu saio, tento entrar de novo, e demora muito entrar na página do aplicativo. Mas não se preocupe, de qualquer forma a aula ela é disponibilizada no YouTube, você pode acessar também depois para assistir novamente, sem problema, sem travar, sem nenhuma outra intercorrência, tá bom? Por nada. Agora, Daniele. Oi. Professora, eu tenho uma dúvida com relação ao sinal do oi. Se ele é assim ou se ele é assim para fora. Tá, uma boa pergunta. O oi, ele é um sinal que depende do seu estado de espírito. Ele depende do seu estado de espírito, tá? A configuração vai ser essa. E aí depende, se você tá bem, você tá feliz, você tá normal, você vai assim, oi. Ou pra fora, tanto faz. Faz. Agora, se você tá chateado, você vai falar assim, oi. Agora tem dia que você tá muito empolgado, você faz assim, oi. Então, o oi é um sinal livre, assim, que depende muito do seu estado de espírito. Obrigada. Outra coisa, a Deuísa é muito bonita. Nossa, como você é bonita. Troca de elogios aqui na turma, bonita. Gostei dela, achei ela linda. Então, ó, Deuísa, faz. Obrigada. Eu estou segurando o celular com a outra mão, então não dá para fazer com as duas. Obrigada. Então, vamos lá, pessoal. Mais alguém tem alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Alguma pergunta em relação aos temas que a gente trabalhou no início da semana? Outros sinais que não foram os que a gente trabalhou hoje? Alguma dúvida sobre algum mito? Pode falar, Cíntia. Boa madrugada. Como eu faço? Bom, né? Boa. Ó, madrugada. A mão começa fechada, a gente vai abrindo do dedinho até o dedão. E aí, quando estiver abrindo, a gente vira a mão. Isso, madrugada. Então, é boa madrugada. É difícil. Não se preocupe, que é assim mesmo. Devagarzinho a gente consegue. Só esse? Ok. Mais alguém tem alguma dúvida? Não? Ninguém tem mais nenhuma dúvida? Ok. Pessoal, lembrando, amanhã é o último dia deste módulo, né, dessa primeira semana, e a gente ainda tem mais um monte de coisa para aprender. Eu gostaria de lembrar vocês o seguinte: língua de sinais, gente, não é dom, não é jeito, assim como qualquer outra língua, tá? Não é porque a pessoa... Claro, a gente entende que existem pessoas que têm mais facilidade, existem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, mas tudo tem o quê? Prática. Tudo exige prática. Eu lembro que uma vez eu sou aquela que adora entrar na internet para ficar vendo besteira. Adoro. Eu gosto de entrar na internet para ver besteira, para rir, para relaxar. E uma vez eu vi um meme que eu falei, gente, é fantástico. 2. Um era a menina, assim, tomando café. Era uma história em quadrinhos. Aí a menina estava tomando café. Aí chega a outra para ela e fala assim, nossa, mas você fala a língua dos surdos, né? Aí a menina já olhou assim para ela, né? Ela, nossa, você fala a língua dos surdos. Isso é muito bonito. Deve ser um dom que você tem, né? Aí a menina só levantava a cabeça assim e falava assim, é prática.
Ela, não, mas como foi isso? Como é que é? Você já nasceu sabendo? Você já nasceu assim? Ela tá assim, é prática. Gente, nada na nossa vida desenvolve sem a prática. Então, para qualquer coisa, por mais que eu tenha facilidade, que eu tenha, como as pessoas dizem, o dom, eu preciso praticar. Se eu não pratico, eu não vou conseguir desenvolver aquele dom que eu tenho. Eu não vou conseguir desenvolver uma habilidade. Habilidades são adquiridas. Então, a gente precisa de prática em todos os sentidos. Tá? Em todos os sentidos. Então, várias são as situações que a gente vê, a pessoa fala assim, nossa, mas isso é muito difícil. Não vou negar, é difícil. Mas, gente, inglês também é difícil, alemão também é difícil, francês é mais difícil ainda. Porque, gente, eu não consigo entender aquele negócio de jeito nenhum. Francês é difícil, japonês, gente, imagina japonês, chinês, japonês, tudo é difícil. Aprender outra língua que não seja a nossa é difícil. E se a gente quer aprender mesmo, o que a gente vai fazer? Meter as caras, estudar e praticar, que é a única forma da gente desenvolver essa língua que a gente está aprendendo, certo? Então, vocês têm que encarar essas oficinas, os cursos de Libras, como um espaço que você está indo para aprender uma língua nova. É uma outra língua. E se é uma outra língua, a gente não pode se prender só ao momento da aula. A gente precisa buscar fora, a gente precisa treinar, a gente procura lugar. E antigamente a gente falava muito assim, na época que não existiam todas essas redes sociais que a gente tem hoje, era assim, se enfia na comunidade surda, você tem que entrar em contato com a comunidade surda. Para muita gente é difícil entrar em contato com a comunidade surda. E fica assim, mas eu não consigo, eu não sei onde é, eu não sei onde procurar. Nada que você não entre numa rede social e não encontre. Hoje as redes sociais têm o tempo todo, surdo fazendo vídeo em língua de sinais, tem vídeos com legenda, sem legenda, com tradução para voz, sem tradução para voz, tem diversos tipos de vídeo, ensinando sinais, ensinando terminologias específicas, falando desabafos, música, você encontra qualquer tipo de conteúdo em língua de sinais hoje em dia. Então, hoje a prática se torna muito mais acessível. Qualquer pessoa tem mais acesso a esse conteúdo. Ok? Última pessoa que vai falar, Dai. Dai Mendes. Professora. Sim. No caso, eles aprendem a ler igual a gente? O português. Se eles aprendem o português da mesma forma que a gente aprende. Existe uma diferença entre o aprendizado do português. No caso, por exemplo. Pode falar. Porque na questão assim, por exemplo, se eu não conseguir, através de Libras, eu conseguisse escrever, ele entenderia? Essa que é a questão, se eles aprendem dessa maneira também. Dai, é muito relativo você falar assim, se o surdo sabe português ou não, né? Porque depende da escolarização que ele teve. O que a gente tem que entender é o seguinte, aquela lei que a gente falou, que é a lei de Libras, ela vem e reconhece a língua de sinais como língua falada pela comunidade surda. Fato. Mas ela não exclui o português. E toda a legislação que veio depois dela nunca excluiu o português. Pelo contrário, a luta dos surdos hoje é pelo bilinguismo. O que é o bilinguismo? O uso da língua de sinais como primeira língua, bilinguismo para surdos, né? A língua de sinais como primeira língua e o português na modalidade escrita como segunda língua. Só que existe uma diferença exatamente nisso. Para gente que escuta, o português é L1. Ele é primeira língua. Para um surdo, o português vai ser como segunda língua. Ou seja, é como se fosse um americano aprendendo a falar português. Aprendendo o português, a escrita do português.
Então, ele vai ter algumas coisas que ele vai engarranchar ali, que ele vai pegar ali com dificuldade, ou algumas coisas que ele vai se prender na estrutura da língua materna dele. Com o surdo, isso também acontece. Então, tudo depende de como ele foi alfabetizado, se ele foi alfabetizado, se ele tem conhecimento do português escrito ou não. Isso é muito relativo. É como eu virar para uma pessoa e falar assim, todo mundo fala português? Depende, a gente tem pessoas que não têm... Tem um nível diferenciado dentro da mesma língua, né? Um nível de entendimento diferente. Ok? Bom, gente, como eu havia falado, a Dai seria a última pessoa, tá? A gente deixa para as outras interações em outros dias. Nós estamos chegando ao final dessa nossa aula de hoje. Mais uma vez, lembrando que essa é uma parceria do Instituto Amigos da Reserva da Biosfera do Cerrado e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Eu desejo a todos vocês uma boa noite e a gente se encontra aqui amanhã, hein? Para nosso último encontro desse módulo, ok? Então, ó... Obrigada e até amanhã.